Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. A pedido do treinador, Grupo City quer tirar zagueiro do Corinthians. Vamos falar também sobre eleições no Timão no próximo sábado. O candidato da oposição, Augusto Melo, disse que a família foi ameaçada. Por outro lado, o candidato da situação rebateu, desmentiu, enfim, aquele clima pesado e quente às vésperas da eleição. Eu vou explicar essa história toda para vocês aqui. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta terça-feira, 21 de novembro, e a gente começa falando sobre o Grupo City, que está de olho em um zagueiro do Timão. E quem é esse zagueiro? É o Bruno Mendes. O Grupo City entra na jogada através do Bahia, que hoje pertence a esse grupo. E existe a informação de que o técnico Rogério Ceni, que hoje comanda o clube, pediu o zagueiro Bruno Mendes ao Bahia. Todo mundo sabe que o Bruno Mendes vive uma situação de indefinição no Corinthians. A tendência é que não renove o seu vínculo, o seu contrato, que termina agora no dia 31 de dezembro. E outros clubes aí sempre pintaram como possíveis destinos do Bruno Mendes. Internacional, Flamengo, falou-se no Grêmio, várias equipes aí de olho no jogador. Ele sonhava com uma transferência para o exterior, nunca teve nada, apenas uma sondagem do CSKA da Rússia. Esse sim teve uma sondagem, mas ele não se interessou pela conversa e preferiu continuar aguardando. E aí o Rogério Ceni, técnico do Bahia, gosta do futebol do Bruno Mendes, indicou o zagueiro ao grupo, que é quem controla, quem é que faz toda a parte, né, de compra, de venda de atletas, enfim, é quem administra o clube, né, o Grupo City. E o Grupo City se interessou e estão iniciando aí possíveis conversas para ter o Bruno Mendes em 2024. Bahia que sexta-feira enfrenta o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, jogo antecipado, né, para sexta-feira. Esse jogo havia sido marcado inicialmente para o sábado, dia 25, mas teremos eleições. Portanto, o Bruno Mendes, inclusive, não joga contra o Bahia, porque ele cumpre suspensão pela expulsão contra a equipe do Grêmio, né, no último jogo do Corinthians antes da data FIFA. Portanto, Bruno Mendes pode sim reforçar o Bahia na temporada 2024. O que você acha? É uma boa? Mantém o Bruno Mendes? Eu já até sei sua resposta, mas comenta aí que eu gosto de ver. Bom, minha gente, vamos falar com um assunto um pouco mais sério agora, que é com relação às eleições no Corinthians. Não que o outro não fosse sério, mas o outro é um pouco mais leve. Mas vamos falar sobre eleições, né, que acontecem no próximo sábado, dia 25, a partir das 9 da manhã, lá no Parque São Jorge. Ontem foi feita uma manifestação por parte das associadas do clube contra o candidato da oposição, Augusto Melo. Tudo em função daquelas declarações, né, daquele áudio que vazou no WhatsApp, que ele mesmo admitiu que era dele, falando sobre a assessora da diretoria administrativa, né, a Cíntia Montino. Palavras misóginas, né, ofensivas. Ela o denunciou, ela foi a uma delegacia, registrou um boletim contra o candidato Augusto Melo, e ele, através da sua assessoria de imprensa, se desculpou também sobre esse episódio. Disse que era uma conversa informal numa mesa de bar, que usaram de má fé, enfim, ele se desculpou com relação a este caso, né? Mas claro que o boletim foi formalizado e aí é uma questão, né, de ser representado ou não, a polícia vai investigar se há verdade, se não há. Ele reconhece que o áudio é dele, pediu desculpas, mais uma vez eu repito isso, disse que é pai de menina, né, e jamais teve esse histórico, enfim. Foi infeliz, obviamente, não se fala o que ele falou,
isso é fato, isso é, né, não é aceitável, né, algo absurdamente, né, irresponsável, sim, da parte dele, ter falado o que falou sobre a Cíntia Montino, e isso aí é independentemente de ter motivos pessoais, de possível lado partidário, que a Cíntia apoia o candidato da situação, nada justifica o que ele falou. E ele mesmo reconheceu isso. Ele mesmo reconheceu isso e pediu desculpas à Cíntia, a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Não ficou livre, claro, ontem de uma manifestação feita por sócias do clube. Mulheres que votam, né? São sócias, pagantes, com direito a voto. Tá? Então, é bom que isso seja sempre lembrado. Essas manifestantes, elas têm poder de voto. Bom, não bastasse isso, o Augusto Melo tinha ontem uma entrevista marcada na ESPN, presencial, inclusive. E ele acabou fazendo essa entrevista de forma remota, porque ele disse que teve a filha ameaçada. A família, né, e sobretudo ele cita a filha dele que foi ameaçada também. Bom, minha gente, obviamente que nada justifica, é uma eleição, o futuro do clube está em jogo, uma série de questões que todo mundo sabe. Agora, não dá para tornar isso também aceitável. Assim como é inaceitável as declarações dele contra a Cíntia Montino, são inaceitáveis também qualquer tipo de ameaça à família, à filha, a ele. Não é por aí. O caminho não é esse, todos sabem. Existe aí a democracia, o direito a voto, você pode votar no candidato que você quiser, escolher quem você acha melhor, sem dúvida nenhuma. Isso faz parte, né, de um Estado democrático. Agora, partiu para a questão de ameaça à filha, à família, isso também é um erro. Ele acabou dando essa entrevista remotamente, né? E depois da entrevista dele, o candidato da situação, o André Luiz Oliveira, também foi ouvido, né? E disse o seguinte: que isso não é verdade, que se fosse verdade, ele teria que ir a uma delegacia também, registrar um boletim de ocorrência, prestar uma queixa formal, né, para que todas as providências sejam tomadas. E negou que isso aconteça, negou que isso é possível, que dentro das eleições no clube nunca existiu esse tipo de ameaça, que é uma invenção. Enfim, são aquelas questões políticas que eu, pessoalmente, prefiro deixar de lado esse tipo de acusação. Se houve a questão de ameaça a um filho, a uma filha, isso é algo inaceitável em todos os aspectos. Como pai, como falo aí como pai, você não pode ameaçar o filho de ninguém, né? Agora, por outro lado, o André Luiz também nega que isso tenha acontecido. E aí, como ele nega, também não sei. Eu havia dito ontem e anteontem, nos nossos bate-papos aqui, que essa semana tudo vai acontecer. Nada vai me surpreender, né? Então, esse é mais um episódio agora sobre ameaça, agora sobre essa possível ameaça à família dele, e o André Luiz negando que isso tenha acontecido, que se aconteceu ele teria que ter ido a uma delegacia, que isso é uma mentira, que isso não existe. É um embate que deixa o clube de lado. É um embate que não é bom para o clube. É um enfrentamento desnecessário. Gostaria de vê-los falando sobre projetos de fato, sobre futuro de Corinthians, e não essas questões. Mas, enfim, fica registrado aqui o que aconteceu, tanto o lado do candidato da oposição, Augusto Melo, como o que falou o candidato da situação, André Luiz Oliveira. Tá bom? E aí você tira a sua opinião, aproveita esse espaço que tem aí, comenta, que eu quero muito saber. Mas vamos ser educados nos comentários, por favor. Obrigado, deixe seu like se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal e a gente volta com mais informações do Timão para você. Grande abraço a todos, excelente final de tarde. Tchau, tchau.